Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Gênesis 5 tem a descendência de Adão. Está ali de Adão até Noé. Gênesis 5 mostra ali a história da redenção. Se você pegar no verso 6, vai falar de 7 e 8 também. Quando você pega o 9, fala de Enos, 12 de Cainã, 15 de Malalel, 18 de Jared, 21 de Enoque, 25 de Matusalém, 28 de Lameque e 30 fala de Noé. Então ali fala da genealogia de Adão. Esses são os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Os 5 primeiros capítulos da Bíblia falam do Evangelho primeiro. Todo judeu, ele precisava, toda criança, todo menino com 5 aninhos de idade, já sabia os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. Ontem nós mencionamos que Adão, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, traz no significado do seu nome a história da redenção. Eu ontem mencionei e vou mencionar com vocês. O homem posto em lugar, Éden caiu, lamentou-se, o bendito de Deus descerá e ensinará a obediência, disciplina, sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Então, estes são os nomes, os significados dos nomes em hebraico. Então, o nome tem muito significado. Em Gênesis 5 está a genealogia, a descendência de Adão. Esses são os 10 principais patriarcas da descendência do Messias, de Adão até o dilúvio. Depois do dilúvio, vai começar pelo pai da fé, que é Abraão. E os filhos de Jacó, os nomes deles, traz no seu significado algo muito importante. Eu vou ler um pouquinho mais à frente para vocês. Mas eu quero que vocês entendam, então, que uma criança hebreia, né? Quando elas estudavam os nomes dos patriarcas, elas estudavam o plano da salvação, a história da redenção. Veja que importante. Quando ela descobria o significado, então ela entendia. Deus é um Deus didático e ela entendia o plano da redenção. Vamos orar? Paizinho querido, estamos diante da Tua presença. Aqui, Senhor, neste primeiro Deus. Antes do sol nascer, já estamos aqui juntos. Somos 4 grupos, Pai. 4 grupos do primeiro Deus. Juntos, em unidade, te buscando. Porque o Senhor diz que o Senhor ama aqueles que te buscam na madrugada. E os que te buscam na madrugada, o achará. E estamos aqui, Senhor, nesta madrugada, para ouvirmos a Tua voz. Fale, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, olha só, esses 5 primeiros capítulos da Bíblia, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês entenderem algo muito importante. Então, toda criança, ela sabia os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. E agora, o sonho de toda mãe hebreia era que os seus filhos fossem aceitos, que eles fossem aceitos pelo rabino, que eles tivessem uma trajetória. Você nota que Pedro, vamos lá para os apóstolos. Pedro, ele era o quê? Ele era pescador de homens. Não, primeiro ele era pescador comum, pescador de peixes, certo? Por que ele era pescador de peixes? Por que ele não seguiu rabino como Paulo seguiu? Então nós vamos precisar entender. Paulo, ele foi um escolhido, ele era um the best, ele era o melhor, porque só seguia os rabinos, os melhores dos melhores. Então hoje nós temos prova, temos vestibular. Então aquelas crianças eram levadas ao rabino. E elas não só tinham que saber de cor, como elas tinham que arguir, elas tinham que argumentar, elas tinham que ser eloquentes. Então vinha todas aquelas crianças. E eles eram testados pelos 5 primeiros capítulos da Bíblia. E aqueles que eram rejeitados pelo rabino, ele perguntava para a criança: o que o seu pai faz? Meu pai é pescador. Então você vai pescar como seu pai, porque você não pode ser como eu. Aí ele ia para o outro e dizia: o que seu pai faz? Tenda, então vai fazer tenda, porque você não pode ser como eu. O que o seu pai faz? É agricultor, então vai trabalhar na agricultura. Quer dizer, vai seguir seu pai, porque você não pode ser como eu. O que seu pai faz? Sandália. Então vai fazer sandália com seu pai, porque você não pode ser como eu. Então ali agora, os melhores, ele pegava e dizia: vem e segue-me. Só que eles iam passar por um processo de eliminação, até verdadeiramente eles seguirem aquele rabino. Então, daquela sala de meninos, o rabino pegava 3, no máximo 5 meninos para o seguir. Eles seguiam aquele rabino todos os dias, por onde ele iria. Então, ele iria ser a escola para aqueles. Mas os outros ele tinha o quê? Rejeitado. E a maioria dos discípulos, eles eram rejeitados. A maioria. Eles eram pescadores. Eles eram trabalhadores comuns. E todos esses rejeitados, eles sonhavam em ter o quê? Um rabino. Então Pedro, Tiago, João, eles sonhavam em ter um rabino. Vocês vão entender por que Pedro larga as redes imediatamente quando Jesus diz: vem e segue-me. Então, Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que ele escolheu os rejeitados. Então, preste atenção. Aqueles que ficavam, agora não podia saber só os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. Mas eles tinham que saber os 5 primeiros livros, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E novamente eles tinham uma arguição. E aí quando eles tinham essa arguição, o rabino novamente, os que ele ia eliminar, ele dizia: o que seu pai é? Pescador, então vai pescar. Faz tenda, vai fazer tenda. Sandália, vai fazer sandália. Trabalha na agricultura, vai plantar como seu pai. E agora os que ficavam nessa segunda etapa tinham que saber
todo o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias. E agora, novamente, eles tinham uma arguição. E quando eles tinham essa arguição, ele começava ali a perguntar, eles tinham que saber de cor, eles tinham que ser eloquentes, eles tinham que arguir, eles tinham que estar completos. Então, aqueles que sabiam o Velho Testamento inteiro de cor, agora sim o rabino dizia para eles: vem e segue-me, porque você pode ser como eu. Então, o vem e segue-me é porque você pode ser como o rabino. E aí eles iam. Paulo, ele era um the best. Ele seguiu o Gamaliel. Ele foi um aluno de Gamaliel. Então, ele era o quê? E Paulo, nós sabemos que Paulo era eloquente, que ele sabia arguir, que ele sabia argumentar, que ele sabia se posicionar. Não é verdade? E ele tinha que saber de cor. Então, ele era um escolhido. Então, quando Jesus vai para os discípulos e diz: vem, segue-me, sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Você pode ser como eu. Só que eles eram rejeitados. Então, eles largam a rede, porque o sonho de cada menino judeu, de cada homem judeu, era ter um mestre, era ter um rabino. Só que para você ter um rabino, você tinha que ser o melhor. Então agora vem um rabino e diz: vem, segue-me. Você pode ser como eu. Pedro larga as redes imediatamente. Pedro, ele não passou. Mas os 5 primeiros capítulos da Bíblia, ele sabia de cor, porque ele era menino. E todo menino sabia, porque eles iam lá naquela arguição. Então Pedro tem um momento que ele chega para Jesus e ele quer que Jesus diga para ele: olha, muito bem, Pedro. Quantas vezes o judeu ele perdoava? Ele perdoava o mesmo erro 3 vezes. Então eles tinham que perdoar 3 vezes. Só que quando Pedro chega para Jesus, ele diz: ah, Senhor, é 7. Tipo assim, todo mundo fala 3, mas eu vou falar 7, para ele falar: olha, Pedro, parabéns. Então, ele chega e diz: ai, Senhor, é 7. E o Senhor diz: não, Pedro, é 70 vezes 7. E Pedro entendeu imediatamente. E você precisa entender. Eu precisei entender. E quando a gente entende o porquê que Jesus falou 70 vezes 7, porque eu disse para vocês que do 1 ao 5 de Gênesis é a genealogia. São ali as famílias. E aqui tem a descendência de Caim, em Gênesis 4. E em Gênesis 5 tem a descendência de Adão. Então, quer dizer, a descendência do mal e a descendência do bem. Só que a descendência do mal, diz em Gênesis 4, verso 23, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: ouve, vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Você está entendendo de onde vem 70 vezes 7? Nós vamos continuar amanhã, porque hoje nós já extrapolamos um pouquinho do nosso áudio. Amanhã vocês vão ver que incrível você entender isso. Então o Senhor não pegou 70 vezes 7 por um acaso. Está na Bíblia. Precisamos entender a Bíblia. Até amanhã, se Deus quiser.